Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, suplicando, Senhor, a Tua bênção sobre a igreja. Abençoa os nossos amados irmãos, toma em Tuas santas mãos cada vida, os nossos ajudadores, intercessores, os irmãos da nossa comunhão, Senhor, e todos aqueles que não conhecemos. Amado Pai, guarda a Tua igreja, o Teu povo em toda a terra, crianças, jovens e adultos. Querido Senhor, Deus bondoso, manifesta o Teu poder na vida da igreja e em seus santos ministros. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Estamos de novo. Louvado seja o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta para apresentar o programa o Bom Dia, a palavra ao amanhecer. Introduzindo algumas mudanças e temos algumas dificuldades com mudanças, mas acho que vai ficar bom. Eu queria pedir aos meus irmãos que, além de os que puderem e quiserem se inscrever no YouTube, deixar algum comentário sobre esta nova forma da gente apresentar, eu fazer uma oração audível, porque eu passei o ano todinho orando em silêncio no começo do vídeo, e agora orar publicamente, orar de uma forma audível, e também sobre a música, sobre este novo formato. Ficaria devendo a vocês mais uma vez, se fizessem a inscrição no YouTube, um comentário associado com esta mudança, para a gente ter uma noção. Eu não tenho a menor dificuldade em reconhecer e receber a orientação, alguma crítica, e positiva é muito bem-vinda e negativa pode ser necessária. Então a gente está aqui para receber. Meus queridos irmãos, com esta forma nova que eu justifiquei, o desejo de melhorar, de trazer mais informações, mais orientações, vamos dar sequência nos salmos. Tem pequenos salmos, tem salmos mais longos, e eu acredito que dá para a gente fazer tranquilamente todos os vídeos do amanhecer com salmos. Hoje, dando sequência, o salmo de número 2, os 3 primeiros e os 3 últimos versículos. É um apelo. O nosso Deus, na sua bondade, na sua grandeza, Ele criou o ser humano. E nesta sua maneira gloriosa de criar, de fazer, a gente entender, receber a sua santa palavra, nós temos, nesta nossa condição, a possibilidade de aprender e de praticar aquilo que nós aprendemos. Então, vamos ouvir esta palavra para você se inteirar da importância dela. Salmo número 2, versículos 1, 2 e 3, 10, 11 e 12. Por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira.
Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus amados, é absolutamente compreensível e conhecido de todo o público como os reis da terra se opuseram em toda a história do povo de Deus. Na época da formação da nação de Israel, todos que tomaram conhecimento se opuseram. Deus fez a promessa e cumpriu. Seus servos foram para o Egito porque era propósito divino. Deus falou com Jacó de uma forma absolutamente clara: Jacó, não temas descer para o Egito, eu descerei contigo. Jacó desceu para o Egito, viveu muito bem os últimos anos de sua vida. O filho era uma pessoa importante, influente lá. Jacó morreu e a descendência ficou no Egito. Deus havia falado com Abraão que seriam 400 anos para eles tomarem conta da terra dos cananeus. Na época, ninguém falava em Palestina. Palestina é um derivado romano por causa dos filisteus. Nada a ver, nem com árabe, nem com Israel. Palestino vem de Filistim e foi aplicado erradamente pelos romanos. Resultado, Deus cumpriu a promessa. E quando Israel foi orientado a sair do Egito sob a liderança de Moisés, o primeiro grande rei contrário foi, claro, o faraó. Ia perder a mão de obra de milhares e milhares de mulheres que trabalhavam como administradoras de casa, faxineira e tudo mais, e milhares e milhares da mão de obra humana dos homens que trabalhavam tanto nas construções quanto nas produções rurais. Resultado, nunca houve um período que os reis da terra não se mancomunassem e não se opusessem a Israel. No deserto, houve vários levantes das nações. Os amalequitas, os amonitas, os moabitas, e quando chegou em Canaã, os cananeus, claro, que era quem estava sob a mira, porque a promessa também era conhecida de muitos. Resultado, os reis da terra sempre se opuseram a Deus e os seus propósitos. E o salmista aqui diz: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido de Deus, no contexto aqui, tem uma amplitude, porque o ungido de Deus era o rei, o ungido de Deus era o sacerdote, o ungido de Deus era o juiz, o ungido de Deus era o profeta. Na época que não tinha rei, eram os três: o juiz, o sacerdote e o profeta. Quando a nação se torna uma monarquia, então os ungidos é o profeta, o sacerdote e o rei. Mas nesse contexto se aplica a uma manifestação implícita do ungido de Deus, que seria o Messias. Então, sempre houve oposição a Deus e os seus propósitos. E o que eles dizem para se opor? O versículo 3 diz: rompamos as suas ataduras, ou seja, não nos sujeitamos às suas orientações, às suas leis, aos seus propósitos, não queremos nenhum compromisso e não vamos aceitar nenhuma instrução. Então, aqui, a maior razão da oposição à obra de Deus e ao povo de Deus. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas.
A maioria dos ímpios vê a palavra de Deus, a fé, a expressão de Deus como sendo uma coisa que oprime, porque a vontade de Deus é totalmente diferente da vontade dos homens, principalmente dos homens ímpios, sanguinários, ditadores, corruptos. Nos versículos 10, 11 e 12, mais uma vez apela aos reis, no versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Ou seja, todo mundo reclama e clama contra a injustiça. E nada mais importante do que a instrução de Deus para fazer justiça em relação aos órfãos, aos oprimidos, às viúvas, os estrangeiros. A Bíblia Sagrada, escrita, começada através de Moisés, tem o melhor estatuto dos estrangeiros. O estatuto do estrangeiro. A Bíblia tem o estatuto do estrangeiro, o estatuto da terra, tem um código de honra e de ética em relação à criança, ao adolescente, o indefeso, as viúvas e os velhos. A Bíblia é sagrada. Então, o apelo aqui no versículo 10. Agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. Eles tinham se mancomunado para romper as ataduras, ou seja, não queremos compromisso com Deus, não queremos nada com Deus, não queremos saber dos estatutos de Deus, não queremos saber das orientações divinas, não queremos saber de nenhuma regra, nenhuma lei, nenhuma ordem. Queremos fazer o que a gente realmente quer fazer. E não o que algum profeta, um sacerdote, um rei venha a instruir. E não queremos nada de Bíblia Sagrada, nada com essas instruções. Porque se a gente aceita isto, a gente vai ter que admitir que existe um rei. E se existe um rei invisível, este rei é quem tem o poder de vida e morte, não o rei visível que está ali naquele trono, cheio de arrogância, cheio de orgulho, fazendo o que dá na sua cabeça. Então, a palavra é esta. E no versículo 11 diz, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Ter temor no sentido de respeitar e se alegrar com tremor. Ou seja, o rei tem muito poder. Manda no seu país, no seu reino. Manda, tem poder no seu reino. Mas este poder é uma concessão. O poder dos homens foi Deus que deu. Quando Jesus estava diante do Pilatos, sendo julgado, o Pilatos disse, você fica calado, não responde. Não sabe que eu tenho poder para te soltar? Jesus disse, nenhum poder terias se do alto, se de cima não fosse dado. Jesus evitou falar em Deus, porque já era um ambiente muito tumultuado e tomar o nome de Deus ali seria interpretado como tomar o nome de Deus em vão, portanto, aumentando a possibilidade de distúrbios. Então, meus amados, a palavra. E no final, o último versículo aqui, beijai o filho para que o pai, não tem o pai aqui, não fala, mas beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Não havia uma revelação clara do que hoje nós entendemos pelo Novo Testamento. O Pai é o Criador, o Filho foi enviado para salvar, é o Salvador de todos os homens,
e o Espírito Santo é o Consolador. Independente do termo que foi criado pelos religiosos, de trindade ou qualquer coisa parecida, a gente vê pelas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Criador de todas as coisas. Se revelou a todos os homens, ou a homens de todos os níveis. E no auge do sofrimento, da dificuldade do povo hebreu, quando os 3 jovens foram lançados na fornalha, o rei ímpio ficou apavorado, porque lançaram 3 jovens amarrados. Eles tiveram as cordas queimadas, não sofreram nenhuma queimadura, e ainda apareceu o 4º homem, que, na expressão do rei, seria a semelhança do filho dos deuses. Tendo em vista eles serem pagãos, acreditar em muitas divindades, a expressão foi esta. Portanto, beijai o filho, para que não haja ira, para que não haja mais punição, mais juízos. Nós louvamos a Deus pela palavra e o meu pedido. Meus amados irmãos que puderem, se inscrever no YouTube e deixar um comentário para me acompanhar sobre essa nova forma da gente fazer o amanhecer, palavra ao amanhecer. E a minha intercessão hoje é pelo irmão Enoque, pela sua esposa. A nossa amizade na 3ª etapa, onde ele foi cooperador comigo muitos anos como músico na igreja, pessoa simples, dedicada. Hoje está tudo diferente em todo canto e ele não está mais ativo na igreja. E a irmã Dilce também, pela questão de saúde, não está. Mas vamos orar, interceder pelos nossos irmãos, pela sua saúde, pela sua família. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação, pela comunhão, pela tua palavra. Pedimos, Pai, uma bênção especial. Ó Deus, pela tua igreja, abençoa crianças, jovens e adultos. E agora, meu Senhor, na nossa intercessão, pela família do irmão Enoque, pela sua esposa, Senhor, toda a sua família, tenha misericórdia, chama, meu Senhor, os que estão afastados, reconcilia contigo, firma, meu Senhor, o teu servo, a tua serva, fala com eles, dá graça, opera maravilhas, meu Senhor, tu és o nosso Deus, não deixa perecer, meu Senhor, aqueles que conhecem o teu nome, Pai bendito, Pai querido, Senhor da glória, abençoa os nossos ajudadores e intercessores. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.